eficácia é essa? Os discípulos perguntaram. Só um momento. Os discípulos fizeram esta pergunta quando viram que Judas o havia traído e tudo estava próximo. Disseram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Observem o que ele disse. Não vos pertence saber essa hora, mas subi para a cidade de Jerusalém e do alto sereis revestidos de poder antes que possais ser uma testemunha. Uma testemunha precisa saber algo. Uma testemunha tem de ter uma experiência. E você não pode ser testemunha de Cristo até que o Espírito Santo o batize. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. No entanto, tiveram a honra de andar com ele 3 anos e meio. Embora fossem homens santos, aceitos aos seus olhos, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles, e então o Espírito Santo veio. É desse mesmo enchimento que o mundo precisa hoje. Quando o esvaziamento vem, precisa-se de um enchimento. O que esse enchimento faz quando vem? Onde você tem dúvidas, traz fé. Onde tem indiferença, traz amor. Onde tinha ódio, traz companheirismo. E então, quando a Igreja do Deus Vivo algum dia estará unida sob uma grande cabeça, que será a cabeça de Deus. Deus, e em uma unidade do corpo de Cristo, será o governador, o rei e o Senhor sobre a igreja inteira, sob seu controle. Então ela será recebida em cima. Hoje, todas as torres de Babel que possam construir, todos os foguetes que possam encontrar, todo o socialismo e comunismo que possam atiçar, todos os sistemas eclesiásticos fracassarão. Mas apesar de tudo isso, Deus terá uma igreja unida sob o seu rei, sob sua realeza, pelo batismo do Espírito Santo. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Grandes sinais e maravilhas. Também farão as obras que eu faço. Até mais do que isso farão, pois vou para o Pai. Um pouco, o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, pois eu estarei convosco. O quê? Despeje, esvazie-se. Então eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação. Certamente. Eu estarei convosco mesmo em vós até a consumação dos séculos. Quando esse Espírito está aí, ele pega a palavra eterna de Deus e chama tudo o que é contrário a ela como se não existisse. Não importa o que aconteça, o que o mundo diga, o que qualquer outro diga. Se Deus fez a promessa, o homem que é revestido desse Espírito se apegará a essa promessa de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. A igreja é pura, a igreja é purificada pelo Espírito Santo, sua consciência, os medos da dúvida e da incredulidade são tirados. E quando ouvem a palavra de Deus dizer algo, eles creem. Eles se apegam a ela, não se afastam dela. E o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo, mostrando o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo. Heróis valentes. Para encerrar, eu poderia dizer que o mundo está querendo ver heróis. Eles honram o herói. Isso é bom. O velho ditado é que os covardes morrem 1 milhão de vezes, enquanto os heróis nunca morrem. Há uma história que me veio à mente. Gostaria de citá-la para você só por alguns momentos. É a história de um herói que é frequentemente esquecida. Muitos de vocês, homens da minha idade, e vocês, mulheres, se lembram bem dela em nossos livros escolares. Foi há muitos anos na Suíça,
O pequeno povo suíço tinha subido as montanhas e construído algumas casas para si. Eles tinham sua própria economiazinha e assim por diante. Seus lares, e os amavam, não eram um povo guerreiro, eram pacíficos. E de repente, certa vez, um grande e poderoso exército estava entrando na Suíça. E eram homens bem treinados, em formação como esses assentos aí, como uma parede de tijolos. Grandes escudos, grandes lanças, homens de guerra bem treinados. E entraram, marchando na Suíça para pegar o que os suíços tinham. E os suíços, para proteger seus lares, dando um beijo de despedida em suas esposas e seus filhos e bebês, pegaram pedaços de lâminas de foice, rochas e pedras, grandes porretes e desceram ao vale para enfrentar o exército que se aproximava. E quando se reuniram lá, só um punhado de homens, e por todo lado havia um grande exército em marcha. O que poderiam fazer? Estavam desesperados e indefesos, olhando um para o outro. Estavam superados. Não havia como escapar. Estavam acabados. Pouco depois, surgiu um homem chamado Arnold von Winkelried. Ele deu um passo à frente e disse: homens da Suíça, do outro lado da montanha há uma casinha branca, onde minha esposa e 3 filhinhos me esperam. Disse: quando lhes dei um beijo de despedida esta manhã, nunca mais os veria nesta terra. Disseram: Arnold von Winkelried, o que vai fazer? Ele disse: hoje morrerei pela Suíça. Bem, disseram Arnold von Winkelried, não vai adiantar nada. Por que diz que morrerá pela Suíça? Ele disse: peguem o que tiverem, relhas de arado, velhas foices, paus, porretes e pedras. Disse: sigam-me e lutem o melhor que puderem com o que tiverem. Disseram: que vai fazer? E ele jogou sua foice, aquilo com que lutaria, levantou as mãos e gritou para aquele grande exército. Olhou em volta, viu onde estava o maior número de lanças, todos em uniformidade, encurralando-os cada vez mais contra a montanha. Oh, é assim que o diabo faz, encurralando-os. Ele levantou a mão e gritou: abram caminho para a liberdade. E o exército que se aproximava não imaginava. E ele começou a correr e gritou de novo: abram caminho para a liberdade. E chegando a este grande número de lanças, onde muitas estavam apontadas para pegá-lo, ele abriu os braços assim, encheu os braços com aquelas lanças e puxou-as para o peito. Tal demonstração de verdadeiro heroísmo desorientou aquele grande exército e os desbaratou. Aqui vieram os suíços com porretes e paus e expulsaram aquele exército da sua nação. E nunca mais tiveram guerra desde aquela época, porque um homem desempenhou o papel de herói e fez o que era certo. Isso nunca foi excedido e raramente igualado como heroísmo. Mas, isso foi tão pequeno comparado a um dia, muitos anos atrás, quando os filhos de Adão, a raça deste mundo, estava encurralada com enfermidades, doenças e pecado. Foram-lhes enviados profetas e os mataram. E eles, todos os tipos de leis, e as rejeitaram. E a raça de Adão estava encurralada. Houve um que saiu do céu e disse: vou descer à terra hoje para dar minha vida. Ele encontrou onde estava o maior número de dardos, e o pavor da raça de Adão era a morte. Ele agarrou a morte quando foi para o Calvário e puxou-a para o seu peito e disse a seus discípulos: esvaziai-vos agora, ide lá, esperai lá, até que eu vos envie algo com que lutar. Bendito seja, desculpem-me,
Bendito seja o nome do Senhor. Ele enviou o Espírito Santo e disse: segui-me, cortai o pecado e a enfermidade até vencer. Homens e mulheres, a maior coisa que já foi dada à Igreja de Deus não é segurar na mão um papel eclesiástico, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus e cortar o reino do diabo até que nosso capitão-chefe venha tomar a frente. Deus os abençoe. Não pensem que estou fora de mim. Isso é verdade, sei do que falo. Homens e mulheres de honra que creem em Deus, que afirmam ter o Espírito de Deus no coração. Se estão enfermos ou necessitados, vocês têm a arma aí com que combater essa enfermidade. Está em vocês. Deus a deu a vocês. Por que recuarmos como covardes? Por que ficarmos à margem? Sigamos o capitão. Sigamos aquele que foi para o Calvário. Quando foi para o Calvário, ele foi ferido por causa da nossa transgressão. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Tome o que ele lhe dá e lute contra a enfermidade e o pecado. Afaste a incredulidade lutando contra. Diga ao diabo que ele é mentiroso. Cristo disse que venceu o mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o poder de Cristo em você do que essa enfermidade que você tem no corpo esta noite. Maior é o poder de Cristo do que aquele pecado tenaz que você não consegue vencer. Tomemos esse Espírito Santo e lutemos contra o diabo. E saímos vitoriosos como os heróis da cruz. Vamos orar.